Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. É correto dizer que existem três pessoas divinas? Vamos refletir sobre esta pergunta hoje e no final do episódio darei a resposta à pergunta 579. A Igreja Católica ensina que há um Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. A maioria das igrejas evangélicas ensinam a mesma doutrina, frequentemente descrita pela palavra Trindade. Outros grupos dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas três manifestações de uma só pessoa. Ainda outros ensinam que o Pai é Deus, Jesus uma pessoa de qualidade inferior, um anjo ou homem, e que o Espírito Santo é uma força ativa e não uma pessoa. O propósito destas mensagens não é de defender doutrinas católicas nem protestantes. Quando tais grupos divergem das Escrituras, não temos motivo para defender nenhuma tradição humana. Mas quando o ensinamento vem das Escrituras, independente de quem o apresenta, devemos aceitá-lo porque a Bíblia diz. A autoridade que nos governa é o próprio Jesus, cuja palavra foi revelada no Novo Testamento. Há vários textos bíblicos que entram no estudo sobre a personalidade de Deus. Mesmo depois de estudar todos os textos, nosso entendimento será incompleto. Como nós vamos compreender um Deus infinito? Devemos ter humildade suficiente para reconhecer que Deus está infinitamente acima de nós e além da nossa compreensão. Davi escreveu em Salmo 139, versos 17 e 18, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Você já conseguiu contar todos os grãos de areia de todas as praias do mundo? Duvido que já conseguiu contar todos os grãos de areia de um pequeno balde. Então, não imagine que conseguiria compreender a grandeza de Deus. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, também fala sobre o fato que Deus e os pensamentos de Deus são muito acima do nosso pensamento e nossa capacidade. Deus fornece informações para nos levar a crer e aceitar fatos sobre Ele, mesmo sendo incapazes de compreender todos os seus pensamentos. Quando o homem rejeita essas informações reveladas pelo Senhor, ele erra gravemente. É o caso das pessoas que procuram explicações de Deus que contradizem as Escrituras. O Novo Testamento deixa registros claros de alguns fatos sobre Deus que todos nós devemos aceitar. Entre eles estão: há um só Deus. Efésios 4, versículo 6. O Pai de Jesus é chamado Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Jesus é chamado Deus e, por ordem do Pai, recebe a adoração que pertence exclusivamente a Deus. João capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 6 e Mateus capítulo 4, versículo 10 esclarecem esse fato, mostrando que Jesus é Deus e não apenas um anjo ou um homem. Quem recusa honrar o Filho do mesmo modo que honra o Pai, desrespeita os dois, diz João 5, versículo 23. Quando se trata de posição de autoridade, Jesus é subordinado ao Pai. João capítulo 14, versículo 28. Ele é obediente ao Pai. Hebreus capítulo 5, versículo 8. Da mesma maneira que a mulher, sendo ser humano, é submissa ao marido, outro ser humano, Jesus, ser divino, é submisso ao Pai, outro ser divino. Paulo fez exatamente esta comparação em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3.
Para aquelas pessoas que ensinam que Pai, Filho e Espírito Santo são apenas manifestações diferentes de uma só pessoa, as palavras de Jesus dizem outra coisa. Ele afirmou que Pai e Filho são duas pessoas distintas. João capítulo 8, versículo 16 a 18 e versículo 54. Duas pessoas distintas, mas perfeitamente unidas, como outras pessoas distintas podem ser unidas. Jesus orou pela união dos seus discípulos, e nós podemos ser unidos, mesmo sendo pessoas distintas. E Jesus não tratou o Espírito Santo como apenas uma força ativa, mas como outro ser da mesma qualidade. Em João 14, versículo 16, ele prometeu mandar outro Consolador. A palavra outro, nesse versículo, significa outro da mesma categoria ou tipo. Assim percebemos que Jesus é pessoa e o outro Consolador também é pessoa. Jesus é Deus e o outro Consolador também é Deus. Muitas outras passagens esclarecem o ensinamento bíblico sobre Deus, mas essas que temos observadas aqui servem para esclarecer os fatos principais. Devemos crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não por causa do ensinamento de uma igreja ou outra, mas por causa das afirmações reveladas por Deus nas Escrituras. Agora a resposta que eu prometi para a pergunta 579. Quem foi o orador ou advogado que acusou Paulo na audiência diante do governador Félix? Alternativas: A. Gamaliel, B. Ananias, C. Cláudio ou D. Tértulo. A resposta certa, alternativa D. Tértulo. Conforme diz Atos capítulo 24, versículos 1 e 2. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo. Então, a resposta certa, alternativa D, Tértulo. E a pergunta de hoje vem do Antigo Testamento. Quem foi a nora de Judá que se tornou antepassada de Jesus? Alternativas: A. Tamar, B. Diná, C. Zípora ou D. Ruth. A resposta vem no final do episódio 581. Estrangeiros e peregrinos. Como seres humanos com capacidade pequenininha, nós não vamos nunca compreender o Deus infinito. Mas podemos e devemos aceitar o que Ele mesmo revela, que existe um Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ser fiéis em nosso serviço ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.